E aí, é aquele negócio. O Flamengo, ele chegaria como favorito se não fosse pelo momento de crise, né? Como grande favorito. Flamengo chegaria numa semifinal contra o Corinthians, se for falar de elenco, de últimas conquistas, até dos últimos confrontos de mata-mata, Flamengo chegaria como grande favorito a esse confronto contra o Corinthians, até porque não tem mureteiro aqui no nosso programa, ninguém fica em cima do muro. Agora, as coisas mudaram um pouco. Por quê? Porque o Flamengo hoje, graças ao senhor Tite, né? Graças ao senhor Adenor, o Flamengo vive uma draga. O Flamengo vive uma crise. O Tite foi demitido. Eu dizia, se o Tite continuasse no Flamengo, eu não consideraria o Flamengo favorito. Já estava sem clima nenhum, time sem confiança nenhuma no trabalho do Tite, defesa ruim, ataque ruim, tudo ruim, apático nas coletivas, refletindo para os jogadores, mesmo que ele não quisesse, uma apatia, uma falta de confiança nas suas coletivas de imprensa. E do outro lado, um Corinthians que vinha se motivando mais até a derrota para o São Paulo no último clássico. Corinthians vinha motivado. Só que agora as coisas mudaram totalmente, Bruno. Agora chega o Felipe Luiz no Flamengo, chega com um discurso ali que ele quer ter um time ofensivo, que ele quer ter um time vertical e fazendo mudanças no time, hein? Eu já gostei disso. O Felipe Luiz, que muitos estavam querendo esperar para ver se ele ia ter coragem nesse começo dele no Flamengo, muitos queriam saber, será que ele vai ter coragem? O Felipe Luiz chegou mostrando coragem, Bruno Prado. Já mudou zagueiro. Fabrício Bruno, que era praticamente intocável dentro do Flamengo, titular absoluto dentro do Flamengo, vai para o banco. E ele vai botar aquele que muitos no Flamengo, torcedores, dirigentes, acham o melhor para a defesa do Flamengo hoje, que é o Léo Ortiz. É o cara que tem mais técnica, mais saída de bola. Já mostra que ele vai se preocupar com a saída de bola do Flamengo. Porque ele bota o Léo Ortiz. Bota o Wesley no lugar do Varela. Ou seja, ele não chegou fazendo o básico. Não foi, vou chegar aqui, vou chegar devagarinho. E outra, chegou colocando o Gabigol no banco. Muitos achavam, ele é amigo do Gabigol, vai botar o Gabigol já de cara. Não. Chegou mostrando, se o Gabigol quiser jogar no Flamengo, ele vai ter que trabalhar. Se ele me mostrar que ele tem capacidade para assumir o posto, ele vai entrar nesse time do Flamengo, senão não vai. Ou seja, é o Felipe Luiz chegando com coragem contra um Corinthians também motivado ainda, né, Bruno? Porque, querendo ou não, não é uma fase ruim do Corinthians você perder para o São Paulo, fora de casa, com 2 expulsões. É um jogo que, para mim, ficou mais páreo ali. Mas com a chegada do Felipe Luiz, eu não sou mureteiro, eu acho sim que o Flamengo é o favorito nesse confronto. Vamos ver, que foi o que você falou, né? Você disse isso ontem aqui. Não dá pra gente esperar algo do trabalho do Felipe Luiz em um dia. Eu concordo, mas eu acho que dá pra esperar uma motivação diferente no Flamengo, porque aquilo que eu falo, eu fico louco quando eu digo que esse time tem que ter motivação com alguma coisa. A motivação desses caras que volta e meia ativam o modo banana tinha que ser o pagamento de um salário milionário, tinha que ser jogar no Flamengo, maior torcida do Brasil. Não. Eles têm que ter alguma motivaçãozinha. O time Nutella, na minha opinião. Mas, pelo menos hoje, é uma motivação. E outra, pode ser uma mudança de postura, Bruno. Eu sei que não dá tempo muito de ver o trabalho, mas dá para ter uma mudança de postura. Felipe Luiz falou que é ofensivo, que gosta de jogar vertical. Imagina se hoje a gente já vê uma mudança de postura e de motivação do Flamengo. E do outro lado, no Corinthians, não é mais aquele time que o Fábio Piperno, que está aí com a gente, chamou de café com leite. Não é. É um time que ganhou do Fortaleza, do poderoso Fortaleza, dentro e fora de casa para passar na Sul-Americana. É o time que passou na Copa do Brasil e é o time que está tentando começar a se recuperar no Campeonato Brasileiro, Bruno Prado. Boa tarde a você, Pilhada, Piperno, boa tarde a todos. Eu acho que o Flamengo ele tem um favoritismo no confronto porque ele tem jogadores melhores. Acho que é isso. O time não tem jogado bem, então
Claro que isso diminui um teórico favoritismo. O Corinthians melhorou, mas assim, ele melhorou em relação ao que era muito ruim. Hoje é ruim, né? Era muito ruim, agora é ruim. Que eu acho que às vezes a gente também superestima o momento do Corinthians, né? Que aí a gente vai olhar, pô, o Corinthians tá bem, aí você olha a tabela do Brasileiro, pô, tá na zona do rebaixamento. Acho que assim, ele é melhor em comparação ao que era péssimo. Aí melhorou, porque trouxe reforços, ele tem jogadores que entraram bem no time, o goleiro Hugo, André Ramalho, um zagueiro bom, o Carrillo, acho que é um cara que vai ganhar espaço. Tem alguns jogadores que o Corinthians trouxe que estão ajudando, mas ainda é um time que sofre muito, né? Mesmo no Brasileiro, que é o principal campeonato para o Corinthians, dos últimos jogos, independente das atuações, nem acho que realmente as atuações melhoraram, elas melhoraram sim, mas dos últimos 4 jogos, eles ganharam 2 e perderam 2, não saíram do lugar, perderam para o São Paulo e para o Botafogo, e são derrotas normais, ganharam do Flamengo, uma vitória boa, e ganharam do Atlético Goianiense, que eles tinham que ganhar, fizeram o que tinha que fazer. E nas Copas é que deu essa levantada aí na autoestima, porque principalmente o confronto com o Fortaleza, que realmente foi muito bom, eles passaram do Fortaleza com 2 vitórias, Fortaleza era o favorito no confronto, o Corinthians passou por cima do Fortaleza, na Copa do Brasil está seguindo aí da sua maneira, conseguiu reverter ali com o Juventude, então houve uma melhora, mas é uma melhora até certo ponto, né? Uma melhora de um time ainda na zona de rebaixamento. Então assim, o Flamengo tem um time melhor. Como eu já falei várias vezes, eu acho que a diferença dos melhores daqui para os médios e os que estão abaixo na tabela, ela não é gigantesca. Então, principalmente no mata-mata, um confronto de 11 contra 11 ali, 2 jogos, as diferenças não são enormes. Dá para o Corinthians dificultar a vida do Flamengo? Claro que dá. Como o próprio Juventude dificultou para o Corinthians, eliminou o Inter, eliminou o Fluminense. Então, as diferenças não são tão grandes. Então, o Flamengo, que não vem bem, contra um Corinthians que melhora um pouquinho, dá uma equilibrada. Mas eu acho o time do Flamengo melhor, por isso eu acho que o Flamengo é favorito, né? Por isso que eu coloco o Flamengo como favorito no confronto, independente do treinador, do Felipe, do Tite, né? O Felipe está chegando agora e vai aos poucos entender o que para ele é melhor para o time. A mudança na zaga, toda mudança ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Por enquanto na teoria, né? Na prática a gente vai ver. E sobre as mudanças, né? O Felipe troca o Fabrício Bruno pelo Léo Ortiz. Eu dizia que toda mudança tem o seu lado bom e o seu lado ruim na teoria, né? Aí a gente vai ver na prática. O que ele ganha com o Léo Ortiz? Ele ganha qualidade técnica, uma saída de bola mais qualificada. É um jogador que tecnicamente tem muita qualidade, né? Ainda mais para um zagueiro. O que ele perde com a saída do Fabrício Bruno? Ele perde velocidade. Fabrício Bruno, dos 4 zagueiros do Flamengo, o Flamengo tem 4 bons zagueiros, ele é de longe o que tem menos qualidade com a bola no pé. Mas ele também é de longe o mais veloz. Principalmente se o Flamengo marcar mais alto, marcar no campo do Corinthians, os zagueiros vão se posicionar mais ou menos no meio do campo. E o adversário vai tentar uma bola longa. Nessa bola longa, o Fabrício é o que tem mais condição de chegar e na velocidade conseguir recuperar. O Léo Ortiz é mais lento, assim como o Léo Pereira também, mas os dois são mais técnicos, então é uma escolha, você ganha em qualidade técnica, saída de bola mais qualificada e perde em velocidade, um contra-ataque que o Corinthians vai ter um campo mais longo para percorrer, imaginando que o Flamengo está marcando lá na frente, é mais fácil o Fabrício conseguir matar esse contra-ataque do que o Léo Ortiz, então é uma escolha do Felipe, né? O Felipe optou por um zagueiro mais técnico que vai dar uma saída de bola melhor para ele. E na lateral também, assim, ele ganha no apoio, o Wesley é um cara que apoia melhor que o Varela, deu assistência inclusive pro gol do Gerson no último jogo, e marca pior. Então ele vai perder na marcação, tem mais chance de levar uma bola nas costas ali no contra-ataque, mas vai ter um apoio ali que com o Varela não tem. Então são escolhas, aí na prática a gente vai ver o que vai funcionar. Ele ganha marcação, ele ganha apoio e perde marcação na troca na lateral, e na troca na zaga ele ganha qualidade com a bola no pé, saída de bola, e perde na velocidade. A gente tem, né? E aí é uma coisa que eu tinha que falar também, porque eu vou chamar o Piperno para acabar com essa palhaçada dele de time café com leite, lembrando para ele que o Corinthians jogou até melhor que o Flamengo no segundo jogo da final da Copa do Brasil, quando o Flamengo foi campeão com o Dorival Júnior.
Então, é um jogo para mim que, por ser o Corinthians, não interessa a fase do Corinthians. É o Corinthians. E Corinthians no mata-mata, e quem me conhece sabe que eu não faço politicagem, não faço personagenzinha pra audiência. Já teve até torcedor que veio falar comigo, respeito o Corinthians. Eu falo, eu respeito o Corinthians. Só que eu sempre vou zoar o Vamp no programa e ele vai me zoar, porque isso é a graça do futebol. E eu sempre vou falar a verdade. Quando a fase for ruim, eu vou falar. Como eu espanquei o Flamengo do Tite nos últimos anos. Agora, eu acho que o Piperno, quando ele chama o Corinthians de café com leite, ele fala até numa zoeira, porque, cara, é um gigante, é um time que no mata-mata sempre vai dar trabalho para qualquer um, e vive uma fase diferente esse Corinthians. Querendo ou não, as atuações melhoraram com o Ramon Dias. Elas melhoraram. As atuações com o Ramon Dias. A atuação contra o Atlético Goianiense foi boa. A atuação contra o Flamengo foi boa. A atuação no segundo tempo contra o Botafogo foi boa. Porra, a atuação contra o Fortaleza no Castelão, gente, foi boa demais com o time misto. A atuação contra o Fortaleza no jogo de volta, 3-0, foi boa. A atuação contra o Juventude foi boa. Olha a quantidade de atuação boa que eu tô lembrando de um Corinthians que não tinha atuação boa há muito tempo. Que é o que eu falo, se você for contar essas últimas boas atuações do Corinthians, dá quase o número total de boas atuações do Flamengo com o Tite, que também vinha de uma má fase. E aí é o que eu digo, eu acho que essa fase do Corinthians iguala muito o confronto. Para não ficar em cima do muro, eu digo que o Flamengo é favorito. Ainda mais com a saída do Tite, que eu acho que dá uma reanimada no time. Mas, Piperno, não dá para chamar um Corinthians de café com leite num mata-mata. É um gigante, sim. E outra, é um time que está em crescimento, Fábio Piperno. Não, Pilador, de tudo isso aí que você falou, eu fiquei com uma séria dúvida aí, né? O que tem na tua água hoje? Porque eu vejo. Qual foi a boa atuação que você lembrou? Não, qual foi a boa atuação que você lembrou do Corinthians em mata-mata contra o Flamengo em 2022? Não, porque daqui a pouco você vai lembrar daquele jogo ainda do tempo do Neto, lá em 91. Não. Eu não vou lembrar do jogo da época do Neto, não, pra acabar com essa tua gracinha, essa tua palhaçada. Eu vou lembrar do jogo agora. Ué, o jogo do Fortaleza, pronto. O jogo contra o Fortaleza no Castelão foi uma partida de gala do Corinthians. O jogo contra o Fortaleza na Neoquímica Arena foi uma baita partida do Corinthians. E o jogo contra o Juventude, o segundo tempo contra o Juventude também no mata-mata, foi uma baita atuação do Corinthians. Eu não preciso voltar em 2022. E outra... Você que falou. A gente tá falando do Fortaleza, hein? Que é um dos melhores times da atualidade no futebol brasileiro. E o Corinthians atropelou os caras no mata-mata, ué. Não, mas isso eu já destaquei aqui. O Corinthians jogou melhor que Fortaleza nos 3 confrontos, mesmo naquele dia que perdeu de 1-0 lá no Ceará, né? Dia que, inclusive, o Pedro Raul gastou o estoque de paciência da Fiel. Por exemplo, o Corinthians, como você lembrou, fez uma boa partida contra o Flamengo, jogo razoável lá contra o Botafogo, contra o Atlético, enfim, Goianiense, vamos relativizar. Mas jogou também um bom segundo tempo contra o Juventude. Agora, daí a você dizer que esse pequeno recorte representa mais do que todos os bons jogos que o Flamengo fez sob o comando do Tite, aí vai também uma distância oceânica, né? Porque, calma lá, o Tite não fez um primor de trabalho, a gente já falou muito sobre isso e tal, mas dá para pensar lá. Vamos fazer o desafio. Bota o meu áudio aí, ô Guilherme. Vamos fazer o desafio. Você vê tudo que é jogo. Vamos lá, me lembra 5 grandes atuações. 5 grandes atuações do Flamengo do Tite. 5. Desse nível do Corinthians? Desse nível do Corinthians? Pode ser. Ué, por exemplo, contra o Palmeiras na Copa do Brasil, jogo de ida. Opa, jogou muito bem. Por exemplo, o jogo em que ele fez 4-0 no Bolívar. Não foi uma grande partida, na minha opinião. Mas desse nível do Corinthians. Mas tá bom. 2. Vai, eu já tenho mais 2 na mão. O jogo, só que eu não vou te falar. O jogo em que o Flamengo ganhou de 6 do Vasco. Isso, 3. O Flamengo, mais de uma vez esse ano, jogou bem contra o Fluminense. Vai pro escambau! Você quer falar de título carioca? Só jogou bem contra o Fluminense lá no estadual. Ué, aí não.
Aí Uai, tu não, vai ganhar outro. por que Pra não? mim, não. Uai, clássico é clássico e vice-versa. É clássico, estadual, campeonato de bosta. Ué, mas vem cá, o adversário é o mesmo, a camisa não é a mesma? Não, tá bom, você tava me convencendo, você tem 3. Bota mais um contra o Fluminense, 4. Tá difícil achar o quinto. E olha que você tá me enrolando. Você tá falando assim, o Flamengo, eu tô vendo o que você tá tentando pensar. Não, Flamengo contra o Atlético Mineiro em Minas. 5. Pô, tudo bem, você me pediu 5, tá aí. Acabou! Não acabou, não. Você me pediu 5, tá aí. O Flamengo. Não, senhor. O Flamengo contra o São Paulo no Maracanã. Quê? Flamengo contra o São Paulo no Maracanã. Qual jogo que você tá falando? No primeiro turno aí, né? Você tá de sacanagem? Começo do campeonato. De atuação? Começo do campeonato. O Flamengo jogou bem contra o São Paulo. Que grande atuação, é o escambau. Os 5 que você falou, eu concordo. Eu tinha lembrado de 4. Eu esqueci o do Fluminense. Eu tinha lembrado do Palmeiras, eu tinha lembrado do Atlético Mineiro, eu tinha lembrado do Vasco. E teve outro ainda, tá? Que não é grande atuação, mas foi bom. Que foi o Bahia no jogo de volta. Claro! Teve sustos. E no jogo de ida também. No jogo de ida também. No jogo de ida foi uma bosta. Não, ganhou com tranquilidade. Flamengo. Quer dizer, o dia que jogou bem não conta. Quer dizer, porque o Fluminense era carioca. Ué, a camisa é a mesma. É a mesma coisa aquela conta do... o Palmeiras foi eliminado não sei quantas vezes, enfim, jogando em casa. Uai, foram 2 pro São Paulo. E no dia que ganhou o campeonato, fazendo 4-0 do São Paulo, não conta? A camisa não é a mesma? Eu quero dizer o seguinte, mas exageros à parte, eu acho o seguinte, eu concordo com a análise que o Bruno fez aí, esmiuçando as possibilidades. Eu acho sim que num jogo contra o Corinthians fechado em casa, é natural que o Flamengo, por exemplo, opte por laterais que avancem mais. Não há necessidade de jogar com laterais que sejam mais marcadores do que eficientes no ataque. O Corinthians vai ficar inteiro atrás. Agora, veja, eu acho que são mudanças importantes, necessárias, vai dar mais qualidade na saída, ok. Tudo isso é verdade. Só que tem uma coisa, o Flamengo não foi eliminado pelo Peñarol porque o Flamengo teve só deficiências defensivas. O Flamengo foi eliminado porque ele não fez nenhum gol em 2 jogos. Então o Flamengo vai ter que encontrar melhores soluções para o seu ataque. E aí não é só cobrar do técnico, é também cobrar mais desempenhos individuais de quem custa muito caro, de quem tem lá muita panca, muita pompa e está entregando muito pouco. E aí eu também quero ver como é que vai ser o Flamengo, como é que o Flamengo vai se resolver em relação, por exemplo, ao seu atacante mais agudo jogando contra um time que pode ser escalado com 3 zagueiros. Então, para mim também essa é uma outra variável para a qual o Felipe Luiz vai ter que quebrar mais a cabeça, porque não adianta ter um monte de gente de característica de criação e ficar aquele time arame liso que fica cercando a área o tempo todo, mas não fura. O Piperno chama a atenção para alguns detalhes, mas como é bom, né? Como é bom eu ter provado para ele. Ele contou ali 5 ou 6 jogos do Tite em um ano. E aí eu lembrei, o Corinthians contra o Fortaleza nos 2 jogos, Corinthians contra o Juventude, Corinthians contra o Atlético Goianiense, e teve mais um ainda. E Corinthians contra o Flamengo. Olha, você está falando de Corinthians contra o pujante Atlético Goianiense. Ok, então eu vou te lembrar de mais um em que o Flamengo ralou a bola. Contra o Palmeiras no Brasileiro do ano passado. Palmeiras reagia no campeonato e o Flamengo do Tite fez 3-0. Então você já foi para o ano passado. Não, você me falou do Flamengo do Tite. Tá bom, você não me deu o prazo. Vai, então. Então você fica 6-5, sendo que eu contei um período te dei um monte de 20 dias. Você tá roubando mais do que você rouba a aposta do Vampeta, então.